Boa tarde a todos, obrigado pela paciência, 6 horas de audiência pública. Primeiro, parabenizar o relator Rodrigo Goulart pelo relatório. Trouxe uma explanação bastante ampla de todas as alterações, os mapas foram publicizados. A audiência atrasou brevemente por um problema técnico ao subir os mapas, mas já estão disponíveis no site da Câmara para que todos possam ter acesso. Acho que os senhores vão poder olhar os mapas com maior tranquilidade para ter clareza, mas a dinâmica de adensamento estratégico de alguns eixos da cidade para promover o acesso às pessoas à moradia, com caminhabilidade e proximidade de locais de trabalho, bem como ampliação de ZPIs, foi uma dinâmica lógica que nós conseguimos tutelar aí no texto, que ainda agora vai ser um pouquinho aperfeiçoado, debatido pelos vereadores, com a proposta de votação na próxima quinta-feira. Teremos audiência ainda amanhã às 11 horas, audiência devolutiva, e na quinta-feira às 9 horas da manhã, para que a gente possa votar já na quinta tarde. Acho que, inicialmente, é isso. Bom, pessoal, boa tarde aí a todas e a todos. Agradecer a paciência de vocês também, de terem esperado assim como nós. Acho que não tinha ninguém mais ansioso do que eu como relator, o presidente também, de nós apresentarmos esse trabalho. Vocês acompanharam aí a audiência, viram que tudo que nós apresentamos hoje foi um trabalho árduo nesses últimos meses, trabalho de muita escuta, não só das audiências públicas, mas vocês não imaginam, acho que alguns aqui acompanham o nosso trabalho e sabem do que nós trabalhamos aí principalmente os últimos dias nas audiências, mas principalmente aqui na Câmara, nos corredores, nos gabinetes da Câmara, ouvindo muitos vereadores, a população que vinha também nos procurar, tanto eu, Rubinho, mas também todos os vereadores que estiveram aqui presentes. Infelizmente, muitos que reclamaram e que inclusive votaram contrário, se ausentaram das discussões. Eu gostaria, infelizmente, de registrar isso, mas não dá para a gente só ficar ouvindo crítica e ficar quieto. Então, isso não crítica da população, mas crítica, inclusive, interna aqui. Eu não preciso aqui relatar quem criticou e quem se ausentou. Então, que vocês tirem aí as suas impressões. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Eu acho que avançamos bastante nesse segundo substitutivo. É um resultado de todo esse trabalho. A equipe técnica aqui, quero cumprimentar a comissão, todos os técnicos, dos gabinetes também dos vereadores. Agradecer mais uma vez o presidente pela confiança e pela parceria que nós tivemos por todo esse ano. E tenho certeza que fecharemos o ano com a aprovação desse projeto. Segundo substitutivo, por minha parte, seria o texto final, que não é toda só a minha vontade, mas a vontade da população, a vontade dos vereadores, de tudo que foi possível colocar nesse segundo substitutivo. Mas, como eu já disse, a ideia é que a gente vote esse segundo substitutivo, mas tem a prerrogativa de cada um dos vereadores de colocarem as suas emendas ou aditivas ao texto, ou também as emendas que possam retirar aí algum trecho desse segundo substitutivo. Então, agradeço mais uma vez, agradeço aí em nome do Leandro, em nome da Vivi, também cada um de vocês que estão acompanhando esse nosso trabalho. E toda a estratégia de comunicação vai ficar a cargo deles nesses últimos dias, então o que eles nos orientarem aqui, com certeza, é o que nós estaremos trabalhando da forma como eles sugerirem para nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, a gente está à disposição. Por favor, pessoal, o microfone está aqui atrás. Pode tirar? Pode. Puxa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator. Eu sou Gabriel Nassif, repórter pela Central de Notícias das Rádios Comunitárias. Eu tenho duas perguntas só. Semana passada, em coletiva para o relator, né, você comentou sobre aumentar as ZPAs, as zonas de preservação especiais de proteção ambiental. Como fica isso nesse segundo substitutivo? Houveram algumas adequações. Pedir uma gentileza enorme. Como for a sigla, por favor. Traduzir a sigla, falar zona de proteção ambiental. Facilita até a medição. Boa ideia. Obrigado. Boa ideia. Bom, existem algumas sugestões nesse segundo substitutivo de adequação nas zonas especiais de proteção ambiental. Foi falado, inclusive, na audiência pública, não só para a questão habitacional, a questão de preservação ambiental, inclusive, com novas áreas de proteção ambiental,
com zonas também de desenvolvimento econômico, as EPIs também predominantemente industriais. Então existe sim uma total adequação e não há nenhum tipo de enfrentamento às questões ambientais, não só na questão do zoneamento, mas também vários outros aspectos que nós deixamos claro nessa legislação, inclusive na questão e a preocupação com o lençol freático, com a questão de sustentabilidade. Então são várias as questões que a gente aborda na questão ambiental, não só na questão do zoneamento das zonas de proteção ambiental. Durante a audiência hoje, o senhor também comentou algo sobre o Jockey. Como fica a situação da área do Jockey, que o projeto de lei 639 pretende desapropriar para a construção de parque público? É isso, certo? Não sei se você quer falar. Então, sobre o Jockey, há também uma proposta de mudança ali naquela área e tudo isso está sendo também avaliado junto ao Executivo e será levado aí para essa discussão durante essa semana ainda. Eu acredito que é uma proposta diferente do que havia só na criação do parque, mas é uma possibilidade que tem que ser avaliado junto ao Executivo, até porque hoje é um parque proposto lá no quadro 7, foi estabelecido no plano diretor estratégico. Cleiton Castellani, da Folha de São Paulo, pergunta para o relator em relação à regra de 80% de HIS nos prédios que vão ter aumento de gabarito. Eu queria que o senhor explicasse exatamente como funciona isso, se é 80% em relação ao que será construído a mais, né, ou em relação ao que já inicialmente estava previsto. E, se possível, também, se puder explicar um pouco mais sobre a questão do Jockey. Ali na leitura eu entendi que parece que a atividade, o turf, por exemplo, pode continuar. Então, que parte do Jockey poderá ser destinado a outra coisa por essa redação nova e que atividades poderão ser desempenhadas ali como parque, inclusive prática esportiva? Bom, sobre a questão da possibilidade do aumento aí do gabarito, exatamente isso poderá ser feito em ZC com o aumento do HIS. Então, ZC na zona de centralidade, habitação de interesse social, poderá ser utilizado para esse aumento de gabarito. Isso foi estabelecido no plano diretor estratégico nas zonas de estruturação urbana, então nos eixos, na área de influência de eixo. Estamos trazendo agora no zoneamento essa proposta de se expandir também esse gabarito num limite na zona de centralidade até 60 metros e no limite na zona mista até 42 metros, com a utilização do HIS na zona de centralidade e na zona mista, tanto a produção de habitação de interesse social, como também com o pagamento da cota de solidariedade. Então é essa a proporção que está estabelecida naqueles, se não me engano, são 5 itens no total. São 2 itens na zona de centralidade e 3 itens na zona mista. Minha dúvida é se 80%, 80% dos critérios de HIS tendem a ser atendidos em relação ao que já estava previsto na lei, e aí, fazendo uma leitura leiga, me parece que tem um desconto de 20%, ou não. Nesse aumento, no que aumenta, você tem que ter pelo menos 80% de HIS. Essa que ficou minha dúvida. É no que aumenta. É no que aumenta. É no que aumenta. E sobre o Jockey, desculpa. Sobre não sei se o presidente vai querer complementar, mas ali no Jockey a ideia é que permaneça assim o turf, desde que o restante ali da área seja também um parque, e foi determinado ali que um pedaço dessa área seria uma ZEM, então uma zona de estruturação metropolitana, mas tudo isso é uma proposta que está sendo discutida e será levado também ao Executivo para discutir essa questão desse possível encaminhamento para uma outra área que não fosse o parque. Então, isso está sendo discutido e tratado junto ao Executivo. Última licença, o que dá para fazer nessa ZEM, por exemplo? Uma zona de estruturação metropolitana que tem um potencial como se fosse uma área de influência de eixo. Boa tarde, Priscila Meng, do Estadão. Eu tenho algumas dúvidas e algumas questões. Primeiro, uma crítica que eu já ouvi e sei que vai crescer bastante, que essa mudança no gabarito das zonas, nos miolos dos bairros, enfraqueceria os eixos. Por mais que envolvesse HIS,
também pode ter HIS no eixo, então é uma crítica que, inclusive, a vereadora Silvia teve e outras pessoas vão ter também, algumas já me falaram também. O que motivou vocês a ter essa mudança? Por que não incentivar, manter o incentivo exclusivo do HIS nos eixos para que obrigar mais que isso ocorra lá? Não, isso, na verdade, é uma determinação de que nas demais áreas também tem incentivo HIS, não só nos eixos. É isso que a gente está fazendo para que tenha HIS em toda a cidade, não só nas áreas de influência de eixo, mas também na zona mista, na zona de centralidade. Eu não sei se nesse ponto é uma crítica que eles fazem por ignorância ou por má fé, porque é justamente o argumento deles em defesa da habitação vai justamente ao contrário. Porque o que se busca é justamente incentivar para ampliar a quantidade de habitações de interesse social. Só que a partir do momento que eles criticam esse adensamento, eles estão criticando, na realidade, a criação dessas habitações. É que eu acho que eles defendem que seja mais perto do transporte, no miolo de bairro é mais longe, né? Mas é Os porque o eixo ECZM. foi expandido justamente nesse sentido. Então, ali você consegue ter esse adensamento. Mas essa mudança não é para o eixo expandido, é para onde continua a zona mista. Exatamente, mas ali você consegue ter o acesso também à moradia, que a gente precisa ampliar e expandir. É o que eu volto a dizer, é a crítica pela crítica, porque eles não pararam para analisar a lógica do zoneamento. Eu tenho uma dúvida. Quando fala de zona mista, tem ali a letra C, que é até 42 metros, quando envolvendo os benefícios do artigo 112. Daí cita o PDE e o PDE revisado. Eu não entendi o que seriam Cota esses de benefícios. solidariedade, Ah, tá. facilitando o seu trabalho. Perfeito. Mas daí é quem atender, quem voluntariamente fizer a cota de solidariedade. Não é voluntariamente. Vai ter acesso à possibilidade de atingir esse gabarito de até 42 quem fizer a opção pela cota de solidariedade. Caso contrário, permanece nos 28. Então, na majoração de gabarito, então envolve o HS de alguma forma. Ou Esses HIS ou dois. cota de solidariedade, que a cota de solidariedade, você sabe, você conhece, é uma jornalista especialista na questão de urbanismo, que a cota de solidariedade vai direto para o Fundurb, e dentro do Fundurb a gente tem toda aquela questão do direcionamento para habitação, mobilidade e outros fundos específicos. Um outro ponto que a gente notou ainda está identificando, mas teve uma mudança nos eixos, né? Alguns novos foram incluídos e outros novos foram excluídos. E, inclusive, na Vila Madalena agora tem 2 quadras de eixo, antes não tinha, né? Isso já está sendo criticado. Eu, enfim, sei que algumas pessoas celebraram os eixos novos. Mas por que agora isso foi retomado? Se foi excluído, não tinha um critério para excluir? Então, por que isso voltou atrás? Eu até fui chamado a atenção ali por uma moradora ali da região da Vila Madalena. Eu tenho que conferir, se não me engano, é na Rodésia. E se estava na exclusão, eu vou rever, vou avaliar o que houve e, se for necessário, como eu já havia dito aqui para vocês. Esse não é o substitutivo, o texto obrigatoriamente que vai ao final, e se houve algum erro, pode ter emenda supressiva ou aditiva, não só além de mim, cada um dos outros 54 vereadores. E se houver alguma necessidade de ajuste, nós faremos. E eu queria que vocês explicassem um pouco as propostas para as EUPs. O senhor ressaltou principalmente do corredor norte-sul. Por que se decidiu fazer essa ativação? E daí seria mediante um adiantamento de uma parte da outorga? O que seria isso e por que isso foi feito? Eu começo Já pega um pouquinho de área de Zen já, né? Também. Ativação dos eixos, né, dos eixos previstos ou propostos, tem gente que chama de previsto ou de propostos, já havia a previsão de que no zoneamento agora seriam ativados lá no plano diretor, na revisão do plano diretor, já havia essa previsão e nós estamos agora cumprindo o que estava previsto na legislação vigente de julho de 23, da ativação desses eixos, então fazendo a ativação do corredor norte-sul, já num artigo e num outro artigo possibilitando também a ativação das demais EUPs da cidade e aí com essa contrapartida dos 20% também na conta segregada do Fundurb. É o 20% extra de outorga. Sim, 20% extra da mesma forma como já estava previsto no plano diretor. A lógica é a seguinte, mobilidade é o que a gente está buscando incentivar na revisão do zoneamento. Então, quando a gente tem o interesse de antecipar a outorga para a ZEUP, naturalmente a gente cria uma obrigação ao executivo de investir naquele local para criar o eixo, que
tem que ser criado. Então, a partir daquele momento, o pagamento ele passa a ser investido em mobilidade naquele local. Com isso, a gente busca uma arrecadação específica para esse benefício. Mas por que vocês descrevem e destacam o Corredor Norte-Sul? Porque é a ZEUP mais importante da cidade, com a nossa avaliação. Não só a minha como relator, mas tivemos discussões também com outros vereadores. A gente, no primeiro projeto, teve a informação de que haveria uma quantidade muito grande de áreas próximas do transporte público, em que poderiam ser construídos os prédios sem o eventual limite de altura, e tem um projeto novo. Eu queria saber o seguinte, traduzindo, do primeiro para o segundo projeto, nas zonas de estruturação urbana, zonas de transporte público, em relação ao primeiro projeto, vai poder ter maior verticalização? É possível a gente dimensionar quantas áreas no primeiro projeto que estavam previstas para não haver verticalização, mesmo sendo perto do transporte público, para quanto vai ficar agora? A gente consegue dimensionar isso? Houve uma mudança muito grande nesse aspecto? Qual o primeiro projeto, Igor, que você fala? O primeiro projeto que foi apresentado há uma semana, que foi aprovado em primeira. Que foi Isso. aprovado, tá. Você quer? Tá. Bom, na verdade, o primeiro substitutivo foi aprovado mostrando onde seriam excluídos os eixos da cidade, então o controle. E foi importante você ter falado aqui que houveram algumas projeções, e você, pelo seu canal de comunicação, deveria levar essa para o fato ou fake, que chegaram a colocar que poderia ter expansão dos eixos na cidade em até 180%. E seria importante para esses estudiosos que fizeram esse levantamento, que nós já havíamos dito que o controle dos eixos estava previsto já na legislação original de 2014, então demorou 9 anos para alguém ter e determinar quais seriam esses controles, e nós fizemos isso no plano diretor, estamos garantindo agora no zoneamento o controle dos eixos, que muito se falou da expansão a 700 metros ou a 400 metros dos corredores, mas ninguém falou do que estamos fazendo agora desse controle. Então, de tudo que foi falado, da possibilidade de até 180% da expansão dos eixos, o número que nós temos hoje é que com exclusão e com inclusão nós teremos um aumento aí por volta de 34% dessas áreas de influência dos eixos. Então, há esse olhar para toda a cidade, de ver realmente onde se atinge aqueles parâmetros que foram colocados lá no plano diretor estratégico e qual foi essa ampliação que nós estamos buscando com essa proposta agora. Então, uma adequação do zoneamento da cidade para onde realmente necessita, onde atinge esses parâmetros, onde tem que ser preservado a sua questão ambiental, cultural, histórica e paisagista na cidade. Exemplos como o da Vila Madalena, que foi muito falado no último projeto, está mantido como uma área de exclusão, é isso? Área de exclusão com um novo zoneamento. Perfeito. Que tipo de zoneamento que vai ser, por exemplo, na Vila Madalena? Vai variar entre... A prevalência lá é a zona mista. Perfeito. E tivemos algumas EPRs também em várias outras porções da cidade, inclusive em áreas de exclusão de eixo. Só para reforçar, a gente tem essa questão do aumento da altura dos prédios nos chamados miolos dos bairros, portanto, mais distantes do transporte público. Eu queria saber, por gentileza, por que foi tomada essa decisão, foi a pedido de quem, e uma explicação um pouco melhor sobre se o empreendedor que vai construir um prédio mais alto nesse miolo de bairro, quanto disso vai ter que ser para a habitação da população mais pobre? Se entre 1 a 3 salários ou até de 3 a 6 salários? Para ser bem didático para a população, o importante é dizer o seguinte: só irá aumentar o gabarito na zona de centralidade, na zona mista, quem fizer HIS ou quem pagar a cota de solidariedade, que irá para um fundo específico de desenvolvimento urbano da cidade. Então, para a gente fazer uma conta, hoje, na zona de centralidade, 48 metros de gabarito, poderá chegar a 60 metros se cumprir uma dessas questões, que na zona de centralidade é só a possibilidade da construção de habitação de interesse social. E na zona mista, que hoje é 28, poderá chegar a 42, cumprindo a construção de habitações de interesse social ou pagando a cota de solidariedade, que é 20% da outorga resultante dessa área que terá o empreendedor. Em todos os casos, tanto na zona de centralidade quanto na zona mista, tem que ter habitações de interesse social dentro do empreendimento, não a totalidade. Não.
essa proporção. O que for ultrapassar o gabarito que hoje é permitido, obrigatoriamente terá que ter ou a habitação de interesse social ou a cota de solidariedade. É o que ultrapassar, então. Sim, Uma Mas coisa tem que ter importante é... um tamanho mínimo para a cota de solidariedade. Não 20%. Não, mas o tamanho do empreendimento para adotar a cota de solidariedade tem que ter um tamanho mínimo, não? Não, nesse caso não. Da mesma forma como nós já havíamos previsto no plano diretor, de que é opcional para menos de 10 mil metros. Então hoje já é assim, desde a revisão do plano diretor. Uma dúvida, havia uma expectativa também de criação de zonas de interesse social, ou seja, para habilitar, para permitir habitação para a população de mais baixa renda em áreas já consolidadas como zonas de proteção ambiental. Vai acontecer isso? Em que dimensão? Algumas zonas de proteção ambiental onde tem moradia vão virar zonas especiais de interesse social? Em que dimensão? Bom, existe essa possibilidade, a gente chama de ZEIS 4, a zona de interesse social. Existe essas zonas de proteção ambiental que já são consolidadas sem arborização, sem, enfim, o meio ambiente característico daquele local. Então há uma adaptação para que essas áreas já consolidadas possam ganhar o zoneamento até para prestigiar a regularização fundiária. Certo. Boa tarde, vereadores. Eu já fiz essa pergunta a vocês dois algumas vezes, mas eu acho que vale a pena checar de novo. A verificação da destinação desses novos imóveis para habitação de interesse social vai ser deliberada já no texto desse projeto ou a ideia é que haja outra legislação posterior para isso? Bom, nós estamos conversando com o Executivo sobre essa questão, porque não há nenhuma condição de nós incentivarmos sem fiscalização. Então, o Executivo está em tratativas com diversas entidades de cartório, a entidade representativa dos cartórios, então já há um convênio do Executivo com os cartórios. Nós inovamos no plano diretor estratégico, trazendo diversas obrigações que deverão ser feitas, não só pelo comprador, mas pelo empreendedor e com a fiscalização da Prefeitura. A Prefeitura, o Executivo, tem uma previsão de um decreto para HIS, um decreto de fiscalização de HIS. Nós estamos discutindo ainda com o Executivo a possibilidade de trazer isso para a legislação, mas ainda não há essa definição. Eu acredito sim que o Executivo deverá, nos próximos dias, ou eu acredito que no início do ano, já ter esse decreto de fiscalização para a habitação de interesse social, para que aí sim todos esses incentivos possam fazer valer todos esses nossos esforços da destinação dessas habitações de interesse social, que a gente espera que com a revisão, tanto do plano diretor como agora do zoneamento, nós tenhamos uma maior oferta para a população que realmente mais precisa dessas habitações. E a implementação dos incentivos depende desse decreto ou ela se dá a partir do momento da aprovação da revisão do zoneamento? Olha, o decreto eu acho que é uma forma mais rápida. Ele deve já ter uma atuação mais rápida do que os próprios incentivos, porque os incentivos ainda deverão passar por aprovação de projetos, tudo. Então, possivelmente, o decreto passe a atuar antes dos próprios incentivos. Tem, então. Priscila Mendes. Pedindo bis? Tenho muito mais. Não, já estou pegando os outros lados para todo mundo aqui que vai ouvir. Todo mundo critica muito tempo para avaliar esse texto, até a votação, já que é daqui a 2 dias. Eu sei que o regimento permite que sejam 2 audiências públicas, mas a gente sabe que é um texto muito denso, é pouco tempo para avaliar. O que vocês têm a dizer sobre isso? O tempo está bastante adequado. Todos os vereadores que se interessaram estão participando da construção do projeto, do texto, e tem contribuído para o relatório apresentado pelo vereador Rodrigo Goulart, e ainda tem uma ativação muito grande na Câmara para aperfeiçoar esse texto até a votação. A crítica feita sobre o tempo é a mesma crítica que a oposição, muito personificada no PSOL, faz para simplesmente argumentar contra o projeto. É o que eu sempre falo sobre eles, é a oposição pela oposição, não tem com o que criticar. Então faz uma crítica sobre a quantidade de audiências públicas. A Silvia pedia 32. Bom, hoje foi a 33ª. Eu acho que ela está contemplada em audiências públicas. Agora é o tempo para votação. O grande objetivo é que eles não querem que seja votado a revisão do zoneamento. Eles querem, de alguma maneira, levar isso para depois da eleição, porque talvez, eventualmente, o candidato deles a prefeito seja o prefeito, e eles possam criar a dinâmica de cidades que eles esperam. Sinceramente, eu nem levo a sério esse tipo de crítica. Eu vi algumas alterações. Um dos pontos, quando
perguntei para algumas pessoas que mais foi criticado no substitutivo foi o dos prédios conceito. Eu vi que mudou bastante, inclusive eu acho que não usa mais o termo, né? Embora teve uma nova redação e um novo detalhamento, né? Por que que isso ocorreu e o que justifica um pouco isso? Bom, aprimoramento do projeto, nós tivemos inclusive uma conversa com uma das bancadas de vereadores aqui da Câmara, que trouxeram algumas sugestões para essa questão do edifício conceito. Então, não só além do tipo de incentivo, mas também alguns outros detalhamentos e a possibilidade de aprimoramento até a segunda votação, sem nenhum tipo de... Eu não estou defendendo aqui nenhuma ideologia, nenhum tipo de bandeira. Então, se tiver que aprimorar ou ser retirado, nós iremos fazer para... Pensando na cidade, não em qualquer tipo de ideologia, bandeira. E muito, só complementando aqui o que o Rubinho bem falou sobre as críticas quanto ao tempo, vocês devem ter notado que dos 9 vereadores que não votaram de forma favorável ao projeto, apenas um participou da audiência pública de hoje. Então daí a gente vê o interesse desses que votaram e criticaram na sua participação. Mas não é só dos vereadores a crítica. Não, mas eu estou falando aqui dos vereadores e do processo. Agora o restante, tem alguns inclusive que entraram de forma judicial, que não participaram de uma audiência pública aqui. Né? Então é fácil falar quando você não está jogando. Agora, para a população que eventualmente faz essa crítica, basta a gente ver a linha que eles seguem. É exatamente o mesmo perfil crítico daqueles vereadores que fazem a oposição. Não é uma crítica por alguma coisa que acredita, é uma crítica claramente enviesada. E todo o projeto não vai contemplar em 100% todos os vereadores. Agora, o vereador Goulart, por exemplo, atendeu diversas demandas do PSOL, tanto na lei no PDE quanto no zoneamento. Deixei de atender E sua, deixou de né, atender presidente? demandas minhas, Desculpa inclusive. É uma questão de razoabilidade. Cleiton Castellani, da Folha de São Paulo. Queria retomar a questão da possibilidade de enfraquecimento dos eixos, das zonas eixos de estruturação, agora com o aumento de gabarito, com o aumento da altura dos prédios, em outras regiões da cidade que tem outros tipos de zoneamento, às vezes a zona centralidade e a zona mista. Com 60 metros, que é o caso da zona de centralidade, esse prédio vai para mais ou menos uns 20 andares. Mesmo hoje, nas atuais zonas eixo, 20 andares não é qualquer tamanho de terreno que dá para você chegar a 20 andares. Um terreno de 400 metros, por exemplo, quadrados é difícil porque o coeficiente não chega nesse tamanho. Vocês tem algum estudo, alguma coisa que mostre, que aponte que em alguns lugares onde os terrenos são menores, os eixos não vão, mesmo em áreas importantes, os eixos não vão ficar um pouco de lado e o mercado não vai acabar preferindo entrar mais no miolo dos bairros com as zonas de centralidade? Vocês avaliaram esse risco, essa possibilidade, considerando o tamanho dos terrenos, inclusive? E a outra pergunta, quando puder depois, é se puder falar um pouco sobre a regra para evitar o rebaixamento do lençol freático e o que isso tem de impacto, como é que era antes e o que essa mudança corrige agora. Bom, Cleiton, primeiro, não é nenhum tipo de crítica, mas uma constatação. Nós apanhamos, desculpa usar o termo aqui, mas a gente apanhou demais na discussão no plano diretor sobre a possibilidade de expansão dos eixos. E eu vim por diversas vezes aqui com vocês, inclusive você fez uma ótima matéria falando sobre o controle dos eixos que nós faríamos e é o que nós estamos implementando agora no zoneamento. Então a crítica à época era para a expansão dos eixos. Agora a crítica é uma concorrência aos eixos. Então fica até difícil a gente entender quais são esse tipo de posicionamento. Mas que fique bem claro aqui, tudo o que nós estamos fazendo, tanto na questão dos eixos, na zona de centralidade, na zona mista, é para incentivo à habitação de interesse social ou arrecadação do Fundur. É isso que nós estamos buscando aqui. Então fala muito de mercado, como é que vai ser a implantação, como é que não vai ser. A necessidade da implantação é a produção de habitação de interesse social. É isso que a gente está preocupado. Como vai ser o prédio, ou onde que vai poder, onde que não vai poder, aí fica a critério do Executivo na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. A pessoa produzindo habitação de interesse social tem o aval aqui da Câmara. Lençol freático? O lençol freático é uma questão muito técnica, vocês viram que já estava no primeiro substitutivo e nós mantivemos agora no segundo, que eu acho que é uma preocupação muito grande na questão ambiental. A gente tem falado aqui de urgências climáticas, de tudo isso,
E o que a gente tem feito não é tão inovador assim, é inovador para estar na lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, uma obrigação de não se atingir mais o lençol freático. Então, na implantação do projeto, não adianta a gente ficar falando aqui com a tecnocracia, mas o que no fringir dos ovos será, não poderá atingir o lençol freático, então toda a fundação deverá estar pelo menos a 1 metro de distância do lençol freático, isso com todas as sondagens, tudo isso que é feito, e isso já acontece em 2 outras legislações que nós já aprovamos, tanto o Pio Jurubatuba, como também a Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, que foi recentemente aprovada. E isso estava por quê? Porque as 2 estão predominantemente em áreas de várzea da cidade, e nós estamos fazendo isso e expandindo para toda a cidade. Então, onde há sondagem e há necessidade de aprofundamento do lençol freático, não ocorrerá mais. Isso vocês podem ver, inclusive em matérias de vocês, houveram aí algumas questões que é só você ir em algum prédio que atingiu o lençol freático, você vê descartando água 24 horas por dia nas guias e sarjetas da cidade. Isso não dá mais para acontecer. E na prática, assim, as garagens subterrâneas, por exemplo, não podem, então, ser feitas com tanta facilidade como as que se faziam. Se tiver a sondagem, tiver a constatação que tem um lençol freático, ele terá que estar 1 metro acima do lençol freático. E aí, quando o subsolo não puder chegar naquela profundidade, deverá ter um tratamento paisagístico, porque também não dá para a gente ter aqueles muros, aquelas paredes pela cidade inteira. Então, deverá haver um tratamento paisagístico para a implantação também desse prédio. Bem, mais umas questões Tem limite aqui. aí, né, de cada um. Não, um ponto aqui, aproveitando que o Cleiton perguntou, acho que ele perguntou de estudo ou de alguma coisa de diagnóstico. Tem algum estudo de impacto ou de como vai ser, caso todo isso que está previsto no texto seja aplicado? E o senhor comentou dessas proporções, né, do que aumenta, diminui de eixo e tudo mais. Vocês têm como vai ficar agora com esse novo zoneamento no total da cidade? Porque a zona mista, até onde sei, é grande parte da área urbana da cidade, né? Não sei qual é exatamente o percentual que vai ficar, se vocês têm esses dados. A gente não consegue levantar exatamente, porque é isso que a gente pode ficar falando igual as besteiras que fizeram na época da possibilidade de expansão de eixo. O que a gente tem são vários parâmetros que a gente está atendendo para chegar a essa constatação, e existe sim uma previsão do que poderá, o que deverá, né, acontecer, mas o que eu reforço aqui a resposta que eu dei para o Cleiton. Tudo o que a gente necessitar atingir para a produção de habitação de interesse social, nós faremos aqui na Câmara. Então, dentro do limite, claro, das questões urbanísticas da cidade, que é isso que a gente colocou nas zonas mistas e nas zonas de centralidade, nós faremos para a produção de habitação de interesse social. Tem uma outra crítica que também chegou para mim, que... É só crítica, cara. Merece os contatos. Pô, vereador, não sei se você viu um texto meu aí das zonas que vão mudar, das áreas que vão mudar. Bem, se tem critérios de exclusão, que as áreas deixaram de ser eixo, né? Porque tem muita declividade, porque tem curso d'água. Mas agora vão virar algumas dessas, vão virar ZM ou ZC, que vai permitir prédios com mais de 40, mais 60 metros. Então, o que explica isso? Se não estava adequado para eixo, por que estaria adequado para um prédio com porte mediano? Bom, o que explica é só a gente fazer conta, né? O eixo ele pode até 4 vezes sem limite de altura. Tanto o ZC como o ZM pode 2 vezes com esses limites de altura, 42 ou 60. Então, é só fazer a conta e ver o que seria melhor. Tem a possibilidade da manutenção do eixo, se for o caso. O senhor tinha dado um percentual, vereador, sobre daquelas quadras que vieram zonas de exclusão? A exclusão foi quase 11, se eu não me engano. E nessa conta entre exclusão e a expansão deu 34,8, se não me engano. Depois vocês consultam o mapa interativo do Estadão que vocês vão conseguir. Os dados que eu estou guardando os dados porque deu erro ali na página, já vou comprar. Seu computador também está dando problema. Não é o computador, não. Não é Os só dados do são Goulart. corrompidos da Câmara, não é comentar. Não, mas seu técnico lá sabe a dificuldade que são esses arquivos aí. O técnico é excelente. Esse percentual não... Deixa eu explicar um pouquinho mais detalhadamente esse percentual para o pessoal da TV também. O que nós excluímos, 10,8
Só conferir aqui para não falar besteira, percentual. Ok? Deixa eu só conferir aqui os números. Ó, exclusão, 10,91% de exclusão nas áreas eixos que existiam na cidade. E nós chegamos então num aumento total entre exclusão e ampliação de 34,8%, isso em toda a cidade, não só nas macro-áreas que estavam previstas pelo Executivo. Até porque não daria para a gente expandir só aqui dentro do eixo expandido e não expandir nas outras regiões da cidade, principalmente nas periferias, que necessitam também dessa produção de habitação de interesse social e do desenvolvimento também econômico da cidade. Certo? Obrigado, gente. Valeu, senhoras e senhores. Bora subir. Vou tentar almoçar agora.